E aí, pessoas, beleza? Bom, vamos fazer o exercício da semana 4. E tá aqui o exercício. Vou fazer o 1 e o 2 no mesmo programa, porque eles fazem parte do mesmo programa. Deseja-se implementar um método que cria um vetor que recebe duas variáveis, uma tamanho e uma que se chama val, que é o valor inicial que começa o vetor. As duas são do tipo int. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que tá um pouco alto. Boa. As duas variáveis do tipo int que cria um vetor de tamanho 10, tamanho, né? E inicialize os vetores com valor. O primeiro número seria o valor, o segundo seria 2 vezes o valor, 3 vezes o valor. E posteriormente a gente vai imprimir isso que está acontecendo aqui, tá? Então, primeiramente, vamos escrever o class, vamos escrever o main e tá ok. O método que a gente quer seria, que eles pediram no exercício, seria esse aqui. Então, seria cria vetor. Tem mais um enter aqui. Só que não é bem assim que cria, né? Um método de vetor. Faltou algumas coisinhas aqui, que seria o static. Static. E ele retorna um vetor de inteiro, tá? Que aqui no próprio exercício diz que ele retorna, acho que cria, né? Então, se ele cria um vetor, ele tem que retornar um vetor. Então, um static int, né? Porque as variáveis que ele recebe são do tipo int, então ele retorna também um int. Cria vetor, recebe tamanho e valor. No método main, o que a gente faz? A gente tem que chamar aquele método de cima. E para chamar o método de cima, a gente tem que chamar o método cria vec. Boa. Que passa o tamanho e o valor para o método de cima. E no exercício diz ele fala depois para tamanho 10, o valor inicial 3. Seria isso? Acho que é. É, isso mesmo. Então, eu chamo e é isso aqui. Vamos lá criar o vetor de acordo com esses dados aqui. Só que aqui eu não vou conseguir ter resultado algum, então eu vou precisar já colocar esse método, o resultado desse método dentro de um valor de uma variável para conseguir acessar ela posteriormente. Então eu vou chamar ela de vetor recebe o retorno desse método. Então retorna aqui, isso aqui vai retornar return e vai retornar uma variável que eu vou chamar já daqui a pouco. Vamos chamar ela de, no exercício, acho que um dos exemplos da lista acho que é vec. Então ele vai retornar um valor, ele vai criar o nosso vetor que a gente está passando e vai retornar ele nesse método aqui, e aqui eu vou guardar ele dentro de uma variável, ok? Primeiramente, só estou chamando e passando dois valores, ok? Então vamos criar aqui. Primeiramente a gente tem que criar um novo vetor com o tamanho que ele está pedindo aqui. Então primeiro a gente tem que instanciar esse vetor, que é do tipo int. Ele é o próprio vec, né, que a gente já ele está aqui no retorno já, que ele é igual a um new vetor, né, que a gente tem que colocar um new, que é um int do tamanho de aqui, dessa variável tam, que é o que a gente passou. Então passa 10, que é o tamanho, e eu instancio um novo vetor, que eu chamo ele de vec, com o tamanho de tam. Se vocês quiserem colocar tamanho aqui, acho que fica mais fácil, mas é assim que está no exercício, uma das respostas possíveis, tá? Bom, como a gente passou o tamanho, já instanciou em vec, a gente tem que atribuir os valores ao vetor vec, que a gente acabou de criar, ok? Então, para isso, a gente vai entrar no for
que é para cada valor a gente vai atribuir um novo. Ok? Então, no for, a gente tem que iniciar primeiramente aqui. Ó, esse aqui seria o que a gente vai inicializar o for. Esse aqui seria o valor condicional do for. E esse aqui, esse outro espaço, seria para o que a gente vai fazer após terminar o for. Ok? Primeiramente, a gente usa uma variável de index, né? Que seria um i. Um i com o valor 0. Ok? Então, a gente inicia com um i valendo 0. Isso é normal. Depois que vocês verem matriz, você vai ver que a gente vai usar o i e o j, tá? Mas é claro que eu tenho que colocar aqui um tipo para essa variável que a gente está iniciando. Então, ela começa em 0, tá? E o que a gente vai fazer? Depois que correr aqui, eu vou somar mais 1 no final desse i. Ok? Então, entrou nesse for, inicia com i igual a 0 e soma mais 1, depois que acabar. Só que o que acontece? A gente precisa confirmar que esse i, ele tem que ir até o tamanho do vetor, no máximo. Ok? O que a gente pode fazer aqui? A gente tem que falar que enquanto i for menor que o tamanho do vetor. Isso está ok. Beleza? Então, enquanto i for menor que o tamanho do vetor, que é o tamanho do vetor que a gente já passou aqui, enquanto i for menor que o tamanho, soma mais 1 e está tudo certo. Ok? Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que declarar quais são os valores em cada posição do vetor vec. Já declarado. Então vamos lá. A gente vai pegar o vec no index i, que seria na posição, começa com 0, então a primeira posição dele seria 0, somou mais 1, ele vem na posição 1, 2, 3, 4, 5 e ele vai até enquanto i for menor que o tamanho do vetor. Ok? Então aqui, isso vai ser igual, o que o exercício pediu? Que primeiro ele recebe o valor e depois ele faz vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. O que vocês têm que se atentar aqui, ó, que já fica mais fácil, que valor vezes 1, se a gente fizer 1 vezes valor, dá o próprio valor. E o próximo seria 2 vezes valor, 3 vezes valor, e a gente vai sempre somando 1. Então, uma sacadinha que a gente pode fazer, que a gente pode colocar que o i mais 1. Por que i mais 1? Porque o i começa com 0. Então, a primeira interação, o i vale 0. Então, o que eu faço? Somo 1. Então, o i passa de 0 para 1. Neste caso aqui. Então, ele chegou aqui, era 0. Chegou aqui, vira 1. 1 vezes valor. Que vamos já colocar aqui. Que é o nome da variável que está aqui em cima. Então, eu faço o i mais 1, que aí vira 1, vezes o valor, que seria inicial que a gente passou, seria 3, e a gente vai fazendo isso sucessivamente, ok? Então, deixa eu só dar um jeitinho aqui, deixa eu ver se está tudo certo, tá certinho. Eu passo o tamanho, inicio um novo vetor com o próprio tamanho, pego o tamanho, enquanto for menor, e depois a gente retorna o vetor. Ok? Boa. Esse aqui seria o exercício 1. Mas é claro que se vocês olharem, vocês não vão achar a resposta. Mas a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho. Vamos antes fazer o método para imprimir. Como é que funciona para imprimir este vetor aqui? Bom, a gente tem que percorrer todos os índices desse vetor vec que retornou desse método aqui e armazenou em vetor. Vamos trocar para o nome vec também, de vector. Mas eu já expliquei para vocês alguma vez, acho que num outro vídeo, que não precisa ser o mesmo nome, tá? É que assim está no exercício, então vamos usar assim, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai exibir todos os valores dos índices desse vetor. Então, a gente vai usar um método for, tá?
a gente vai colocar inicialização, condição e o que a gente vai fazer no final do for. Então a gente abre e fecha colchetes e vem aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um system.out.print, um println, que vai imprimir os valores que estiver nesse vetor aqui que a gente acabou de criar. Então, para imprimir esses valores, a gente vai colocar ele aqui dentro do método for, que seria vec, e a posição deste índice aqui, que é i. Então a gente vai fazer mais ou menos igual esse outro for, que seria inicializar o i. Tem que colocar o int, que é o tipo da variável, e inicia ele com 0, ok? E após a interação, i mais mais. Então o que eu faço? I é 0. O que eu faço? Eu dou um print dentro, eu dou um print do vetor que a gente criou pelo método, mas eu dou print no index i, ok? E a gente printa aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma formataçãozinha, porque a cada interação dessa eu vou imprimir numa linha, mas eu sei que a resposta é diferente. Vou dar um print e vou colocar uma concatenação aqui, que seria um espaço. Então vai vir um valor, um espaço, outro valor, outro espaço. Só que aqui a gente tem o condicional. O que a gente precisa verificar? A gente precisa verificar o tamanho do vetor e a gente vai somando nos índices, que a gente começa em 0, até dar o tamanho do vetor. Ok? Então, esse i tem que ser menor enquanto o vetor, que é o vec, for menor que o tamanho dele, length, ok? Isso vai fazer que imprimir o vetor enquanto este i for menor que o tamanho dele. Esse length mede o tamanho. E só mais um no final. Então vamos de novo nesse for. Como é que faz? Inicia i igual a 0, ok? O que ele faz? Dá um system print no vetor que a gente armazenou nessa variável vec, índice 0, imprime ele. Chegou no final, o que ele faz? Soma mais um e vira 1 e faz isso até dar o tamanho total do vetor. Isso aqui já está certo. Vou salvar e vamos lá. Java C, exercício 1. x1, tá aí alguma coisa errada? O tab não funciona. x1.java. Java C, file not found, Java 1 ls. Ok. É que eu tô na pasta errada. Tem que acessar a pasta semana 4. Então cd semana 4. Ok. ls. Aí, agora tem. Java C, exercício 1.java. Ok. Agora vamos usar um print. Java, exercício 1. E deu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que são 10 posições do tamanho. Iniciando com 3. O primeiro valor seria... O primeiro valor seria 3. E assim sucessivamente. Então, deu certinho. O que acontece? Essa foi a primeira vez que eu fiz. Eu pensei de uma forma, mas tem várias formas de fazer a mesma coisa de forma correta também. Mas essa resposta aqui vocês não vão encontrar. E tem uma outra forma de fazer, que também está certo. Primeiramente, é o tamanho. Tá? Então, exercício 1, a gente fala sobre o método. E a gente precisa de uma outra coisa aqui. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um Ctrl+C. Ok, vou dar um Ctrl+C. E vou imprimir novamente. Aqui, na lista de exercícios, a gente pode colocar uma outra coisa,
que seria o vec.length, que é o tamanho desse vetor aqui, ok? Então, enquanto a gente inicializa i igual a 0, enquanto i for menor que o tamanho do vetor vec. É assim que está na resposta de vocês, tá? Isso aqui está corretinho. E aí, esse for aqui tem duas formas da gente acessar o vetor, para a gente dar um print nele. Vamos a uma outra forma, que eu acho que é a forma que está no exercício. Bom, vamos lá. O for o que estou escrevendo aqui? System.out.print. Ok. O que a gente vai fazer no for? A gente vai não passar o vetor por índice. A gente não vai percorrer o vetor por índices. A gente vai percorrer o vetor por valor, tá? Então o que a gente vai fazer é duas coisas. Primeiro, a gente vai colocar a variável que a gente vai armazenar o valor do vetor. Então, como todos os valores são int, eu vou fazer igual o i. Então, a gente vai criar uma variável i, ok? Essa variável vai armazenar os valores do vetor vec, que é o que a gente criou aqui, ok? Então, a gente vai fazer um for, que é enquanto tiver valor neste vetor, ok? E a gente vai dar um system.print.out no valor de i, que a gente vai armazenar em i o valor do vetor, ok? Então, a gente vai fazer igual que a gente já tinha feito antes, que é uma concatenação de um espaço. E ok, a gente só vai salvar. E é isso que está a resposta de vocês do exercício 2 da semana 4. Compilei, executei e funcionou igual, ok? Lembre-se, se atente que tem essas duas formas, pode ser feito assim ou pode ser feito assim. No caso deste exercício, pode ser feito assim. Dependendo do que a gente for fazer, este seria o melhor jeito, ok? E aqui é meio indiferente, ok? Valeu, galera. Até mais.